para cá, porque olha só, o Ministério Público do Estado do Acre entrou com recurso para que policiais do BOPE envolvidos em mortes durante a operação no Preventório tenham um novo julgamento. Eles foram absolvidos, em dezembro do ano passado. As informações com o repórter Luan Rodrigo. Na tela, Luan. Estamos no bairro Preventório. Foi exatamente por essas ruas que no ano de 2018, em maio, uma operação acabou se tornando um verdadeiro desastre. Operação essa é desencadeada pelo BOPE. Para você ter uma ideia e você relembrar desse caso, uma criança de 11 anos acabou perdendo a vida após disparos, após uma suposta troca de tiros que teria acontecido aqui na região. Você recorda, e nós já mostramos aqui o julgamento dos policiais do BOPE que já havia acontecido e por uma decisão que surpreendeu, eles acabaram sendo absolvidos. Mas agora o Ministério Público entrou com um novo recurso. Esse recurso trata-se aí de uma solicitação de que esses mesmos policiais envolvidos nessa ação policial sejam submetidos a um novo julgamento. Exatamente isso. Na época, de acordo com o que nós conseguimos conversar com o promotor de justiça Carlos Pescador, várias situações foram colocadas ali à mesa, vamos dizer dessa forma, e muitos questionamentos foram realizados. Na realidade, segundo o promotor de justiça Carlos Pescador, que está acompanhando esse caso, ele informou que essa decisão, na realidade de absolvição, foi bem contrária ao que as provas desse caso apontam. Para você ter uma ideia a respeito disso, o Ministério Público, baseado em tudo que foi levantado, informou que as provas apontam que na realidade provavelmente não houve troca de tiros aqui no local e que na verdade apenas os policiais do BOPE teriam chegado e já teriam começado a realizar disparos aqui na região. Em determinado momento, um desses disparos então teria ali atingido a pequena Maria Cauane, de apenas 11 anos de idade. Isso se deu porque ela, segundo a perícia e até uma reprodução da situação que foi realizada aqui no local, isso se deu porque em tudo isso que foi levantado, tudo ficou apontado de que a Maria Cauane, ela estava na área de casa e que ela não saiu, ela estava comendo no momento em que esses disparos começaram e que bem no início, então, ela já teria sido alvejada. Até mesmo a colher que ela utilizava no momento ali em que acabou sendo alvejada, ficou marcada ali com parte desse disparo que teria acabado ricocheteando nessa colher. Um outro detalhe também é que, segundo o promotor de justiça, essa ação de chegar e já realizar disparos teria feito com que automaticamente esses policiais tivessem assumido o risco. Ou seja, eles teriam ali, em tese, se responsabilizado do que poderia acontecer. Nesse caso, ter alvejado a Maria Cauane, de 11 anos. E as outras informações é que a equipe do SAMU teria gasto cerca de 3 minutos para chegar exatamente a equipe da viatura sair da base, que é na rua José de Melo, como você está vendo nessas imagens, e chegar aqui ao local onde nós estamos. Só que as provas levantadas pelo Ministério Público já dizem que o SAMU, de fato, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, de fato, gastou esses 3 minutos para chegar aqui no Preventório, mas que a equipe teria sido impedida de realizar qualquer atendimento porque os policiais do BOPE não teriam permitido a entrada, tanto para realizar o atendimento à criança de 11 anos quanto a outras vítimas, porque foram 3 mortes nesse caso e também uma acusação de lesão corporal. Então, o Ministério Público entendeu que essas provas mostram que a equipe do SAMU teria ficado parada aqui no local por mais de 1 hora, sem realizar o atendimento a ninguém, porque a equipe do BOPE, que estava nessa operação, não teria permitido nem autorizado a entrada dos paramédicos para realizar qualquer atendimento. O promotor Carlos Pescador ainda, justificando aí o porquê dessa solicitação de um novo julgamento, falou a respeito de um outro fato, de que a terceira vítima, a terceira pessoa que perdeu a vida nessa ação, esse homem teria sido retirado de dentro da casa à força
e a partir daí essa situação acontecido totalmente até mesmo na frente da filha dessa vítima e que depois teria sido trazido para um outro local e que ele teria sido morto com 5 tiros de fuzil, sendo que, segundo que a perícia apontou, somente um tiro de fuzil já teria sido o suficiente para, de fato, tirar a vida dessa pessoa. Nós vamos ouvir agora um trecho desse áudio que nós recebemos do promotor Carlos Pescador, falando a respeito de como se deu essa terceira morte. Dados esses, situações que foram apontadas pelos laudos periciais, que aqui no local tudo foi levantado. Nesse caso, em relação a como teria acontecido essa suposta execução. Um tiro apenas, segundo o laudo, teria sido suficiente para matá-lo e impossibilitá-lo de correr, tendo sido ele morto com um assassino na sua frente, um assassino ao seu lado, morto no mesmo lugar em que foi encontrado. Ou seja, ele não correu, ele não estava fugindo da polícia no momento que foi atingido, até porque se tivesse sido atingido com um tiro, já teria caído no local e não teria como explicar os outros 4 tiros, sendo que 2 tiros foram indicados como provenientes da arma de 2 dos apelados. Esses tiros, um dos tiros alcançou o fígado e dilacerou o fígado, causando a morte instantânea da vítima. Razão pela qual, por todos esses motivos, o Ministério Público entende, então, que os jurados, infelizmente, julgaram de forma contrária à prova dos autos, razão pela qual entrou, então, interpôs o recurso de apelação do Ministério Público. Tudo isso, claro, deve durar ainda algum tempo. A gente sabe que a justiça no nosso país tudo leva um período até que de fato seja feita alguma ação, mas agora o Ministério Público mostra mais uma vez que continua acompanhando esse caso e que ainda não ficou satisfeito com essa primeira decisão que foi dada aí pela absolvição. Agora vamos aguardar o que vai resultar ainda desse caso, que ainda chama bastante atenção. Essa operação que foi um verdadeiro desastre, que aconteceu em 2018 aqui na região do bairro Preventório. As imagens são de Madison Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.